Chega deixando o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo, comenta, compartilha com seus amigos e se inscreve no nosso canal, o Fanático Vascaíno. Qual é a melhor formação do Vasco para amanhã? Lembro que Ramon Dias não vai contar com o Jair, suspenso aquele segundo jogo da expulsão lá contra o Bahia. Ele pega e cumpre amanhã. Aliás, muita gente me perguntou, Azevedo, teve risco? O Vasco colocou um jogador irregular contra o Cruzeiro? Não. Para quem não entende legislação, e não quem perguntou, mas quem estava fomentando e lançando fake news, toda vez que há um julgamento, a pena é aplicada a partir do dia seguinte. Então o julgamento foi no dia do jogo, Vasco Cruzeiro, quarta-feira. A pena foi aplicada a partir de quinta, ou seja, de ontem. Então, se o Vasco jogasse ontem, aí sim não tinha como Jair entrar em campo. Então ele entrou, não corre risco nenhum. Não joga o Rossi também, está suspenso. Volta o Paulo Henrique. Paulo Henrique na direita, Puma vai para o banco. Payet titular, Peck, Verrete, Praxedes no banco, Marlon Gomes titular, enfim. Eu quero ler aqui a formação que você acha ideal. Já vou logo de cara lançar a minha opinião, e eu acho que o debate é super válido para você, torcedor vascaíno, em relação à formação do Vasco. Sem o Rossi, que fez um favor de ser expulso, né, porque ele forçou a expulsão dele ao reclamar, encher o saco do Voaden, do Paulo Autuori, ele estava forçando. O Vasco não tem dois pontas. Figueiredo já tem um tempo que não joga no Vasco. Foi para o banco na quarta-feira. Eric Marcos está machucado, Orediano está machucado, não temos esse segundo ponta. Alex Teixeira como um outro ponta, não me gusta. Payet de ponta, também não gosto. Payet centralizado rende muito mais. Repare que ele pega a bola normalmente da esquerda e traz por dentro, ele é um outro jogador. Aquela jogada contra o Cruzeiro que ele enfileira, pedala, entra na área e que o Seba não alcança, é Payet na sua essência, partindo para cima por dentro, não aberto. Aberto ele pode receber, mas traz para dentro. Se ele jogar aberto como um ponta, esquece, aí você está matando Dimitri Payet. E o Ramon Dias, inteligente, sabe muito bem disso. Eu escalaria o Vasco com Léo Jardim, Paulo Henrique está voltando de suspensão, Maicon Medel e Piton, Zé Gabriel, Marlon Gomes, Paulinho, Payet. Nesse meio campo, Verrete e Peck. Nesse meio campo eu faria o seguinte, Zé Gabriel centralizado, Marlon Gomes pela direita ou pela esquerda, pode ser pela esquerda porque ele faz os dois lados, Paulinho do outro, fazendo uma espécie de um triângulo, tá? Eu vou fazer assim invertido para vocês poderem entender. Zé Gabriel, de um lado Paulinho, do outro Marlon Gomes. E à frente deles, formando esse losango aqui, eu teria o Payet. Então, nesse balãozinho aí, para quem quiser entender o que é o losango, a figura geométrica, o Payet seria essa outra ponta, paralela ao Zé Gabriel, que ficaria mais próxima aos dois atacantes. Peck, do lado do campo, e aí tendo liberdade como um rabo de vaca, né? Limpador de para-brisa, para lá e para cá. Direita, esquerda. E Verrete centralizado. Entendo que essa seria a melhor formação para o Vasco. Azevedo, o Atlético Paranaense em casa é muito perigoso. Claro que é. O Vasco fora de casa não tem sido tão perigoso assim. Perfeito. Mas nós não podemos contar com os dois jogos em casa. Pô, somos um mandante fantástico, vamos vencer o Corinthians, vamos amassar o Bragantino, são 6 pontos, 47, esquece, Azevedo, já estamos na Série A. Não podemos contar com isso. O Bragantino segue vivo na luta ainda pelo título brasileiro. Está mais difícil? Tá, mas segue vivo na luta pelo título brasileiro. O Corinthians, ele, se vencer amanhã, hoje, aliás, sexta-feira, mania de jogo sábado, domingo, segunda, hoje abre a rodada já, porque ele joga terça com o Vasco. Aliás, vou dizer que é uma sacanagem, mas porra, é um absurdo, né? O Corinthians jogar hoje e o Vasco jogar amanhã com viagem para o Rio de Janeiro para jogar terça. Mas enfim, vamos embora, é contra tudo e contra todos, não adianta. Não tem o mesmo tempo de descanso, sendo que o Vasco fez um jogo atrasado. Eu não estou reclamando que o Vasco não tinha que jogar amanhã. Claro que tinha, jogou quarta. Mas por que o Corinthians não joga sábado também? Por que o Corinthians vai ter um dia a mais de descanso em relação ao Vasco? Por quê? E é um jogo dificílimo para o Vasco. O Vasco não tem tido sorte com o Corinthians no Rio de Janeiro ou fora. Salvo engano, são 10 anos sem vencer o Corinthians. Então, na minha avaliação, não dá para negociar jogo. Amanhã, contra o Atlético Paranaense, tem que ir lá buscar. Você vai dizer assim, pô, Azevedo, você está barrando o Praxedes,
Marlon Gomes não está com ritmo de jogo. Perfeito. Ele aguenta o quê? Um tempo? Bota um tempo. No intervalo você troca. Bota o Praxedes, já que o Jair não está no banco, suspenso. Qual o problema? Problema nenhum botar o Praxedes no segundo tempo. Agora, por que tem que sair com o Praxedes? O Praxedes caiu demais de rendimento. Isso fez com que o próprio Paulinho também caísse. É mau jogador? Não é. Vale os 26 milhões? Não vou nem discutir isso aqui de novo, porque eu já falei que não valem os 26 milhões. Mas a culpa não é dele. A culpa é de quem dá o preço. E pior ainda vai ser se o Vasco contratar por esse valor. Só para efeito de comparação, torcedor, caso o Vasco compre o Praxedes, o Bruno Praxedes, ao Red Bull Bragantino por 26 milhões de reais, o Vasco estará desembolsando a mesma quantia pedida pelo Nottingham Forest ao Atlético Mineiro para comprar Gustavo Scarpa. Quem decide mais jogos? Gustavo Scarpa um pouco mais velho ou Bruno Praxedes um pouco mais novo? Pense. Uma coisa é retorno técnico, investimento, tudo isso tem que estar no bolo. Não pagaria, tá? Enfim. Outra coisa. O Vasco está com muitos jogadores pendurados. O próximo jogo é o Corinthians. O Daron, que é o árbitro, ele gosta de amarrar o jogo, ele gosta de distribuir cartão. Vamos lá, se eu não errar, hein? Na lista titular, Léo Jardim, Maicon, Zé Gabriel, se o Praxedes começar o jogo, Paulinho, Gabriel Peck, todos esses estão pendurados. No banco, Marlon Gomes está pendurado, tem Zé Vitor pendurado, tem Robson pendurado, Serginho, é muita gente. E o próximo jogo é o Corinthians. A gente não pode perder peças importantes. Talvez se o Praxedes levar o cartão amarelo, ok, tem o Marlon Gomes ou o contrário. Mas na vaga do Paulinho, Payet não tem a mesma intensidade, é um jogador de característica diferente. Zé Gabriel tem o Cocão, Jair volta depois. Mas nessa reta final perdeu o Maicon, o Medel, tem o Léo, é diferente. Essa reta final a gente tem que ter todo mundo ali junto. Por isso que não dá para dar a bobeira que deu o Rossi. Reclamando, expulso. Porra, não dá. Não dá para dar bobeira. Agora, o Zé Gabriel podia estar suspenso para amanhã. Se tivesse feito aquela falta no gol do Arthur Gomes para impedir o cara, beleza. Lance de jogo não pode tomar cartão bobo. O que é inaceitável é o cara tomar cartão por reclamação, por cera, sabendo que ele está pendurado. Isso aí não é pensar no jogo. O cara vai bater um escanteio, 48 minutos do segundo tempo, 49, vai estar vencendo por 1-0, fazer aquela cera, beleza. Agora, 15 minutos de jogo, tá 1-0, começar a fazer cera, aí é burrice. Aí você prejudica o Vasco no jogo seguinte e ainda não resolveu o jogo atual. Então o cartão tem que ser pensado e planejado, mesmo que seja o terceiro. É isso, galera, estamos juntos, um grande abraço e até mais tarde com muito mais conteúdo aqui no seu canal. Se inscreva, hein? Dê aquela moral, Fanático Vascaíno é a sua casa. Juninho volta de empréstimo de Orlando City e treina no Vasco. O clube dos Estados Unidos não exerceu a opção de compra do volante, que tem contrato com o Vasco até o fim do ano. O volante Juninho está de volta ao Vasco, mas não deve mais vestir a camisa do clube. O jogador de 22 anos retornou de empréstimo do Orlando City dos Estados Unidos e está treinando nas dependências do CT Moacir Barbosa. Juninho foi emprestado no início do ano ao Orlando City, mas acabou sendo pouco aproveitado no time principal. Foi a campo em apenas uma partida da Major League Soccer, na derrota para o New England Revolution em junho. Como o Orlando City não exerceu a opção de compra prevista no contrato, o volante retornou ao Vasco. Juninho está treinando separado no CT, ele tem contrato com o Vasco até dezembro e não deve renovar. Sua última partida com a camisa do clube foi em janeiro, no empate em 1-1 com o Audax Rio, pelo Campeonato Carioca. Lançado no profissional do Vasco na temporada 2020, Juninho disputou ao todo 82 partidas e fez apenas um gol. E aí, torcedor, você gostaria que o Vasco renovasse com o volante Juninho ou que realmente deixasse ele disposto ao mercado e não renovasse com o jogador? Utilize o espaço aqui embaixo para comentar, deixe a sua opinião. E em relação à escalação do time, em relação ao técnico, o que foi falado anteriormente pelo Casaco, deixe também a sua opinião em relação ao vídeo. Se você ficou até aqui, não esqueça de
de deixar o seu like e de se inscrever no canal também. Ative as notificações aí para que você não perca nenhuma notícia do Vasco da Gama, do seu time do coração. Assim que pintar mais notícias, voltaremos em breve. Um forte abraço!